E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e dessa vez vamos trazer um personagem que foi criado pelos mesmos criadores do Superman, o Jerry Siegel e o Joe Shuster. Trata-se do Doutor Oculto. Nós vamos trazer aqui a história desse personagem, falar sobre seus poderes e suas habilidades para que vocês conheçam mais um pouco sobre ele. Lembrando que esse vídeo foi a sugestão do inscrito, do Jackson Ciccone. Agradeço demais pela sugestão e quem tiver mais alguma sugestão de vídeos que a gente possa fazer aqui no canal, é só comentar aqui embaixo que aí eu vou dar uma olhada e aí eu vou fazer um vídeo a respeito, com o seu tema e darei os devidos créditos, obviamente. Então comenta aqui embaixo que material que eu posso fazer, que tema a gente pode abordar aqui no nosso canal. Bom, o Doutor Oculto ele vai surgir na revista New Fan Comics, edição número 6 de outubro de 1935. Ou seja, dá para perceber que é um herói bem antigo. O cara é lá das antrolas, nas primeiras revistas, nos primeiros quadrinhos da DC. Em 1899, um culto sequestrou duas crianças e estava fazendo um ritual onde essas crianças seriam sacrificadas em honra ao demônio, em honra ao Satanás. Mas ao invés do demônio, ao invés de Satanás, quem se interessou por esse estranho ritual foi um outro demônio, um demônio chamado Koth. Koth não gostou da oferta, ele não viu interesse nas crianças e acabou matando todos os cultistas. Essas crianças acabaram sendo encontradas por Zathor, que ele faz parte de um grupo conhecido como os Sete. O Zathor ele leva as crianças para uma cidadela e os Sete, que são um grupo de místicos, são um grupo de místicos que trabalham com magia, com ocultismo e etc. Eles reconhecem um grande potencial nessas duas crianças. Então eles acabam decidindo adotá-las e treiná-las na arte do ocultismo. E eles acabaram recebendo o nome de Richard Occult, para o menino, e Rose Psychic, para a menina. Então eles foram sendo ensinados nas artes das magias. E aí quando eles cresceram, o Sete percebeu que o Richard ele tinha uma tendência maior a controlar magia, ele tinha uma aptidão maior. Tanto que ele recebeu aí o símbolo místico dos Sete e o codinome de Doutor Oculto. E nesse mesmo dia que ele se tornou Doutor Oculto, ele e a Rose Psychic, eles foram mandados para fora da cidadela. O pessoal da cidadela mandou eles saírem por aí pelo mundo para combater as forças do mal. Eles foram primeiro para a China, depois eles foram para os Estados Unidos, onde eles se estabeleceram na cidade de Nova York. E aí chegando na cidade, o Richard ele decide estudar. Ele se forma em ciências na faculdade e acaba ganhando também o título de doutor formalmente. Dá para perceber que ele é um doutor que tem um título, não é só o doutor como tantos outros doutores que a gente vê por aí. Ele estabeleceu um negócio de investigação particular, tendo a Rose Psychic como assistente, e eles passaram a cuidar de vários casos sobrenaturais. Então tudo quanto é tipo de criatura estranha, de lobisomem, fantasma, vampiros, espíritos e etc., eles começaram a investigar e a combater. No início eles não eram levados muito a sério, o pessoal não acreditava nas ameaças que eles enfrentavam, até que um dia eles derrotaram um terrível vampiro que estava causando várias mortes na cidade. Ele estava causando um morticínio e aí o Doutor Oculto ele intervém, derrota esse vampiro e acaba sendo reconhecido como um grande defensor contra as ameaças sobrenaturais. Só que aí o que acontece? Depois de algum tempo combatendo vários maus sobrenaturais, o Doutor Oculto acaba tendo que se deparar com um antigo inimigo do passado. Antigo inimigo do passado é redundante, mas enfim, ele acaba tendo que lidar com um inimigo antigo que é justamente o demônio Koth. O demônio Koth ele volta, querendo dominar o mundo, e aí os Sete, juntamente com o Doutor Oculto, eles acabam enfrentando esse demônio e no primeiro momento eles derrotam, porém o Koth consegue fugir, ele consegue
escapar dessa primeira luta contra os 7. Lembrando que foi justamente o Dr. Oculto junto com os Zathor que impediram que o KOF vencesse os 7. Eles apareceram bem no momento para enfrentar o demônio e que acabaram expulsando ele da Cidadela dos 7. E aí logo depois eles decidiram enfrentar o KOF. Eles decidiram enfrentar o KOF no seu reino. Juntou o Dr. Oculto, os Zathor e os 7, né, todas as forças místicas que eles tinham. E nessa ocasião, pessoal, é curioso porque o Doc ele vai utilizar vários artefatos místicos. Ele passa a utilizar um cinturão egípcio que tem poderes milagrosos, usa uma capa, um emblema e uma espada. E então o Dr. Oculto ele acaba se tornando aí um dos primeiros super-heróis da DC Comics, um dos primeiros super-heróis a usar capa, emblema e etc, né? Já que ele era contemporâneo do Superman, que também foi um dos primeiros super-heróis a utilizar essa roupagem de ter capa, ter emblema e etc. Então o Dr. Oculto, junto com os Zathor, junto com os 7, eles conseguem enfrentar o KOF. Eles têm uma árdua luta contra o demônio, mas no fim das contas ele consegue derrotar o demônio. O KOF acaba sendo, inclusive, até tendo várias partes dele espalhadas em várias dimensões, e assim essa ameaça acaba sendo eliminada pelo Dr. Oculto. Curiosamente, na Segunda Guerra Mundial, o Dr. Oculto ele se junta com um grupo de super-heróis conhecido como All Stars, e eles se juntam para enfrentar um outro demônio, né, que é o menino Adolfinho, né, o Adolfinho que está fazendo várias barbaridades lá na Alemanha. Ele teve que enfrentar aí esse grupo de super-heróis, que incluía, obviamente, o nosso querido Dr. Oculto. E aí é curioso que o Dr. Oculto foi um dos personagens que conseguiu se manter no All-Star, na equipe All-Star, até o fim da guerra, né, em 1945. E nesse período ele se encontrou com vários místicos e com vários outros usuários das magias ocultas, que aí ele teve a oportunidade de lutar ao lado. Figuras como, por exemplo, Senhor Destino, Zatara, né, o mago Zatara, que é o pai da Zatanna, Sargon, Johnny Thunder, Raposa Voadora, o mago Merlin, Thor, o mestre da magia, e o Espectro. Então você vê que é só gente poderosa aí das artes místicas. E aí depois de algum tempo o Dr. Oculto, né, após essa guerra, ele acaba se aliando também com outro grupo de super-heróis que é velho conhecido aqui do canal, porque já falamos de vários membros dele, que é a Sociedade da Justiça da América. Ele se junta com um grupo de super-heróis para enfrentar um vilão conhecido como Stalker, uma entidade sem alma que estava ameaçando a vida na Terra. Então ele acaba inclusive sacrificando sua própria alma para derrotar esse terrível vilão. E após o Dr. Oculto perder a alma na luta contra o Stalker, na vitória contra o Stalker, a Rose Psychic, ela vê que o seu companheiro tá sem a alma dele, e ela decide compartilhar a alma dela junto com ele. Então o Dr. Oculto junto com a Rose Psychic, eles se tornaram o mesmo ser físico, que pode assumir tanto a forma do Dr. Oculto quanto a forma da Rose Psychic. Uma outra coisa interessante na trajetória do Dr. Oculto é a chamada Brigada dos Encapotados, né? Foi um outro grupo de super-heróis que ele se uniu e que é formado por psíquicos e místicos, né? São vários heróis psíquicos e místicos que se uniram para localizar o Teen Hunter e para educá-lo nas artes da magia. O que eu acho mais interessante sobre o grupo dos Encapotados é que todos os personagens eles usam um casaco, né? Uma espécie de sobretudo ali. Então basicamente é uma coisa que une esses personagens, que eu acho bem interessante. Então a Brigada dos Encapotados é formado por Dr. Oculto, John Constantine, Mysterio e o Vingador Fantasma.
Todos os personagens que usam uma espécie de sobretudo, né? Uma espécie de casaco aí, que acabam sendo também grandes mestres das artes místicas e ocultas. E algum tempo depois aconteceu a Crise Infinita, e aí após a Crise Infinita, o Dr. Oculto ele acaba se estabelecendo em Central City, mais especificamente numa vila abandonada. E aí, em 6 meses que ele estava lá, as pessoas que moravam naquela vila, a maioria delas foi embora, né? Porque o Dr. Oculto ele atraía muitas coisas bizarras, né? Já que ele é um cara que está lá justamente para enfrentar as forças místicas e ocultas do mal. Então quem acabou permanecendo lá foram os amigos dele, que conseguiam sobreviver a essas monstruosidades. Os clientes que não sabiam sobre essas coisas que aconteciam nessa vila, e a Gladys, que é a recepcionista da vila, que inclusive também é uma zumbi. Imagina você chegar lá para trocar ideia com o Dr. Oculto e tá lá, né? Uma zumbi te servindo, tal, aquela figura toda apodrecendo. Bom, pessoal, agora que falamos sobre a história do Dr. Oculto, vamos falar dos poderes e das habilidades dele. Mas antes, eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal. Queria pedir para que você se inscrevesse no canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. A gente já bateu a meta dos 800 inscritos, mas agora a gente está com a meta de 1000 inscritos. E quando chegarmos aos 1000 inscritos, iremos fazer o sorteio dos Funkos. Então, queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam sobre o nosso conteúdo. E aí, para que vocês possam ficar com vídeos tão bons quanto esse ou até melhores. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. Agora sim, vamos falar sobre os poderes e as habilidades do Dr. Oculto. O Dr. Oculto ele é um mestre em magia, né? Então ele utiliza várias habilidades mágicas, dentre as quais se destacam projeção astral, então ele pode projetar sua alma para fora do corpo. Ele tem intangibilidade, podendo se tornar intangível e sem poder ser atingido por qualquer tipo de ataque. Telecinese, hipnose, pode hipnotizar os adversários. Ele pode criar ilusões. Ele pode também alterar o seu tamanho, né, podendo se tornar gigantesco ou bem pequenininho, utilizando magia, né? Ele pode usar magia para aumentar ou diminuir o seu tamanho. E ele pode alterar a sua aparência para Rose Psychic, já que tanto o Dr. Oculto quanto a Rose Psychic vivem no mesmo corpo. Ele pode ter a forma tanto do Dr. Oculto quanto da Rose Psychic. Além disso, ele também é mestre em investigação. O Dr. Oculto ele tem um grande pensamento analítico, né? Ele consegue analisar muito bem as coisas ao seu redor, se tornando assim um grande detetive sobrenatural, um grande detetive de casos místicos. Bom, então vamos falar agora das versões do Dr. Oculto em outras mídias. O Dr. Oculto tem poucas participações fora dos quadrinhos. Inclusive, eu não encontrei nenhuma participação dele em animação ou em série. Eu encontrei ele apenas em 3 mídias e 2 delas são quadrinhos de outras mídias, né? Quadrinhos relacionados a outras mídias, e um deles é um jogo. Os quadrinhos são: ele aparece na HQ de Batman Bravos e Destemidos, e ele também aparece na HQ de Injustice. E o jogo que ele aparece é no DC Universe Online, o MMORPG da DC. Por fim, é importante salientar que o Dr. Oculto teve seu próprio quadrinho, o quadrinho Vertigo Visions Dr. Occult número 1, que é uma one shot, que faz parte de uma série de one shots da Vertigo, de personagens com temáticas mais adultas. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo sobre o Dr. Oculto. O que é que você achou sobre esse personagem? Você já conhecia ele? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!